irmão Cristiano pela oração que nos representou como congregação ao nosso Pai Jeová. E Jeová sabe que quando decidimos servi-lo, isso representou, de alguma forma, perdas para nós. Como é que Jeová encara isso? Será que ele olha para o que nós perdemos ou deixamos de ganhar para o poder servir? Ele é sensível e o que é que ele fará a respeito disso? Então prestem, por favor, atenção a estes pontos da reunião desta noite que nos vai ajudar a perceber quão sensível e carinhoso Jeová é e o que ele tem reservado para cada um de nós. Por isso, desde já vamos dar atenção ao irmão António Gonçalves, que irá desenvolver o discurso com o tema Jeová pode dar-lhe muito mais do que isso. Já ouviram falar em custo de oportunidade? Bem, segundo os economistas, a definição de custo de oportunidade, de uma forma simples, é suportar um custo ou deixar um valor para trás para fazer uma escolha de outra coisa. Ou seja, é suportar um custo para escolher outra coisa. Bem, parece que já nos dias de Amazias isso era feito, porque Amazias teve que fazer isso. Só recordando, Amazias, portanto, ele foi rei de Judá em 858, a partir de 858, antes da Era Comum, depois do seu pai, Jeoás, ter sido assassinado. É interessante que Amazias, ele diz as Escrituras que ele até certo ponto foi obediente. Por exemplo, ele até, quando começou a reinar, ele executou os assassinos do seu pai, mas só eles, não os filhos. Por quê? Porque ele foi obediente, por exemplo, a Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, quando Jeová deu a ordem de não imputar uma culpa aos filhos, algo que era dos pais, ou vice-versa também, não imputar aos pais uma culpa, ou serem mortos, por exemplo, por causa dos filhos. Bem, as Escrituras dizem que ele fez 2 campanhas militares. Vamos falar só um pouco da primeira. É interessante que na primeira campanha militar que ele fez, ele procurou reunir muitos soldados. Diz as Escrituras que chegaram a 300.000 homens de Judá e de Benjamim, das tribos de Judá e de Benjamim, e também diz que a campanha militar foi contra Edom, ou Seir. Mas será que ele ficou satisfeito com estes soldados? Será que foi tudo? Bem, vamos ver. Vamos ver aqui, 2 das Crônicas, capítulo 25 e o versículo 6. 2 das Crônicas 25, 6 diz o seguinte: além disso, contratou de Israel 100.000 guerreiros valentes, por 100 talentos de prata. Vamos parar por aqui. Então, quer dizer que ele contratou mais, 100.000, não é? Mais 100.000. E pagou bem por isso, imaginem, 100 talentos de prata, se a gente for converter a moeda de hoje, dá mais ou menos 611 mil euros. Era muito dinheiro. E parece que ele pagou logo, avançou logo. É interessante que, se formos, por exemplo, à frente, não é? Ele recebeu um conselho da parte de Jeová, logo a seguir, através de um mensageiro da parte de Jeová, diz que é um homem do verdadeiro Deus. E qual foi o conselho que foi enviado para ele? Vamos ver os versículos 7 e o versículo 8, que diz assim, vejam comigo, 2 das Crônicas, 25, 7 e 8, diz: todavia um homem do verdadeiro Deus veio ter com ele e disse: ó rei, não deixe o exército de Israel ir contigo, pois Jeová não está com Israel, não está com nenhum dos efraimitas. Vá apenas o Senhor, haja e seja corajoso na batalha. Senão o verdadeiro Deus poderá fazê-lo tropeçar diante de um inimigo, pois Deus tem poder para ajudar e para fazer tropeçar. Ou seja, ele tomou logo decisões sem consultar a Jeová, mas ainda assim Jeová deu-lhe uma oportunidade, foi lá, avisou. Bem, agora surge a questão. Ele tinha uma escolha a fazer. O que ele fez? Se formos agora no versículo 9, ora vejam a seguir o versículo 9, diz assim: em vista disso, Amazias disse ao homem do verdadeiro Deus: mas e os 100 talentos que dei às tropas de Israel?
O homem do verdadeiro Deus respondeu: Jeová pode dar-lhe muito mais do que isso. Ou seja, não te preocupes com isso. Bem, é muito dinheiro, mas olha, não te preocupes com isso. Bem, ele foi rápido demais, foi logo fazer um contrato, né? E pagou logo, né? Isso que na época não havia MBWay. Imaginem. Foi logo. Bem, mas agora, e o que ele iria fazer? Ele iria ouvir. Qual foi a sua escolha? Vamos ver aqui agora o versículo 10, a parte A. Notem. Portanto, Amazias dispensou as tropas que tinham vindo ter com ele de Efraim, mandou-as de volta para a terra deles. Aqui foi o seu custo de oportunidade. Deixou aquele valor todo que já tinha dado para alugar aquele exército, para acatar a orientação de Jeová. Sim, porque ir a uma batalha sem a bênção de Jeová, era muito perigoso. Era mesmo muito perigoso. Ele fez a escolha certa. E como é que sabemos que ele fez a escolha certa? Bem, Amazias, ao aceitar, ele foi à batalha, fez exatamente como Jeová tinha dito, e ele teve uma vitória esmagadora. 20.000 inimigos foram mortos. Foi memorável. Bem, o que isso nos ensina? Bem, hoje nós também talvez tenhamos que suportar custos de oportunidade também. Talvez tenhamos que deixar para trás algo muito valioso para fazer uma escolha correta. Por exemplo, se nós formos ver a imagem que tem no nosso manual de atividades, podemos apreciar a imagem, por exemplo. Reparem, vamos analisar a imagem, mas primeiro começando por baixo. Naquela faixa azul, o que é que nós vemos? Bem, inicialmente vemos uma irmã a refletir, a pensar, que escolhas eu tenho, não é? Bem, aqui nós vemos que ela poderia, por exemplo, seguir um curso superior, empenhar o seu tempo, o seu talento, mais tarde, por exemplo, ter um emprego lucrativo, queria tomar, absorver o seu tempo, suas energias, né? Bem, será que a felicidade está nisso? Ora, reparem nas feições dela. Parece que não. Parece que está sobrecarregada, não expressa alegria. É verdade que ela pode até vir a ter uma vida confortável no sentido material, mas vê-se que a felicidade não está aí. Bem, por outro lado, se nós formos ver em Malaquias capítulo 3, versículo... Malaquias 3 e o versículo 10... Interessante que diz lá, vamos só ler aqui em parte. Jeová disse: ponham-me à prova neste respeito, diz Jeová dos exércitos, e vejam, se eu não vos abrirei as comportas dos céus, e se não derramarei sobre vocês uma bênção até que não falte mais nada. Notem que Jeová garante uma bênção. Se nós formos reparar agora na parte de cima da imagem, ela já olhando para cima, ou seja, ela já está fazendo a escolha correta. É verdade que ela tem aquele custo, deixar para trás aquela carreira lucrativa, mas ela está olhando para a direção correta. E o que nós vemos na direção correta? Por exemplo, vemos a jovem ingressando no serviço de pioneiro regular. Ela está com um semblante bonito, reparem. Resulta em felicidade. Também, por exemplo, vê-se que a jovem está aproveitando outras oportunidades, como servir onde há mais necessidade, por exemplo, em projetos de construção, né? E repare nas bênçãos que ela tem de dirigir estudos bíblicos e de ajudar outras pessoas também a chegar-se a Jeová Deus. Que grande oportunidade ela apanhou, ela segurou. É interessante que, obrigado irmãos pela imagem, a Sentinela de Agosto de 2021, na página 30, no parágrafo 16, é interessante que nos diz lá que nós não precisamos de abdicar de todos os nossos confortos para agradar a Jeová. Mas se dermos o melhor do nosso tempo, das nossas energias no serviço de Jeová, seremos ricamente abençoados e teremos uma vida verdadeiramente feliz. Interessante, não é? Agora surge-nos a questão, e o nosso custo de oportunidade? Qual é o benefício se eu fizer mais no serviço de Jeová, se eu servir mais plenamente? Que bênçãos eu terei se eu fizer isso?
Como é que eu poderei fazer? Bem, sem dúvida que também temos um leque de oportunidades. Por exemplo, organizar a nossa vida, talvez retirar um pouco de tempo, um pouco de energias daquilo que nos consome tanto, as nossas atividades seculares, para dedicar a Jeová no serviço de pioneiro regular. E por que não? E por que não aproveitar as oportunidades que se abrem de nós podermos aplicar os talentos que Jeová nos deu, os esforços, a energia para projetos teocráticos, como, por exemplo, na construção em projetos teocráticos? Bem, e agora, e a bênção? Que bênção é que nós podemos ter, queridos irmãos? Bem, nós não sabemos quanto é que Amazias lucrou por ter seguido a Jeová. Mas deve ter sido muito, irmãos. Vamos voltar aqui à 2 das Crônicas, capítulo 25, versículo e o versículo 10. Agora só a parte B. Diz assim, reparem. Então diz assim, só a parte B. No entanto, eles ficaram muito irritados com Judá, ou seja, o exército de Israel, e voltaram para sua casa furiosos. Por quê? Porque eles já não teriam direito ao despojo que o rei Amazias teve por ganhar aquela vitória. Bem, o que é que isso nos ensina? Queridos irmãos, podemos não ter riquezas materiais, não é isso que Jeová nos promete, não é isso que vai nos trazer felicidade, mas teremos riquezas espirituais, uma vida satisfatória, uma vida feliz e a perspectiva de uma vida infindável no novo mundo. Por isso, uma bênção até que não falte mais nada. Vamos fazer a escolha certa. Muito obrigado, irmão António, por nos ter explanado este assunto e destacado os pontos principais com lições para a nossa vida. E agora chegamos à parte das pérolas espirituais. Convidamos os irmãos a poder expressar os vossos comentários e quem irá conduzir esta parte é o irmão Diogo Costa. Chegou agora a oportunidade dos irmãos partilharem connosco as pérolas que descobriram na leitura bíblica desta semana. Para iniciarmos, convidamos um irmão a fazer a leitura no livro de 2 das Crônicas, capítulo 26, e os versículos 4 e 5. Podemos começar com a irmã Fátima, por favor. Ele fazia o que era certo aos olhos de Jeová, assim como Amazias, seu pai, tinha feito. Procurava Deus nos dias de Zacarias, que o ensinou a temer o verdadeiro Deus. Enquanto procurava a Jeová, o verdadeiro Deus fazia-o prosperar. Obrigado, irmã Fátima. Então, a questão para este texto é a seguinte. O que é que o exemplo de Uzias nos ensina sobre o valor de recorrermos a uma pessoa madura que nos possa ajudar a tomar decisões sábias? Irmão António. Uzias tornou-se rei do reino de Judá. Ele governou por mais de 50 anos, antes era comum, que ele influenciou a seguir um proceder justo. Uzias fazia o que era direito aos olhos de Jeová. Uzias tinha como instrutor Zacarias, que exerceu uma ótima influência para o bem do jovem Uzias. Isso mesmo, obrigado. Ainda a irmã Helena? Também da mesma forma, se nós fizermos como Uzias e procurarmos a ajuda de irmãos espiritualmente mais maduros, quando precisarmos tomar alguma decisão importante, tomaremos assim, se calhar, boas decisões, se calhar não, de certeza, porque estaremos a buscar orientação em quem nos pode ajudar. E dessa forma conseguiremos também a bênção de Jeová e a proteção dele. Isso, sem dúvida, obrigado. É isso, os irmãos já cobriram bem o ponto.
Obrigado. Vamos passar à questão seguinte. Na leitura bíblica desta semana, que pérolas espirituais encontrou a respeito de Jeová, da pregação ou de outro assunto? Começamos com o irmão Luís. No segundo livro das Crónicas, 26:17, mostra que Jeová podia ter atacado logo Uzias com lepra, quando ele pegou então no incenso e entrou no templo. Mas não, foi só quando ele rejeitou o conselho. Ou seja, ele teve a oportunidade de se arrepender, mudar o proceder, quando os sacerdotes foram falar com ele, mas ele não os escutou. E Jeová deixou tomar a decisão que ele quis. Por isso, nunca é tarde para nós nos arrependermos de algo, só precisamos de saber escutar quem nos dá conselhos para não ser tarde demais. E uma maneira, por hoje em dia, quando recebermos conselhos, sabermos ouvir. Isso, obrigado. Irmã Helena? Segunda de Crônicas 25:14, lá mostra que a idolatria, ela mostrou ser um laço para Jeoás e o seu filho Amazias. Então, atualmente, a idolatria, ela também pode ser sedutora, especialmente quando ela aparece na forma de cobiça ou de nacionalismo. Isso, obrigado. Irmã Fernanda? O 25:2 diz que Amazias fazia o que era certo aos olhos de Jeová, mas não de pleno coração. E isto também pode acontecer connosco. É claro que nós, quando decidimos nos batizar, era de pleno coração. Mas Satanás continua com o alvo no nosso coração, do nosso coração. E ele sabe que nós não nos desviamos de um dia para o outro. Ele faz isso de modo disfarçado e gradualmente. E isso pode acontecer nós colocarmos as prioridades na nossa vida, não sendo o reino de Deus, e aí estamos a medir, estamos a mostrar a Jeová se estamos a servi-lo de pleno coração ou não. Isso, é progressivo, isso mesmo. Irmã Inês? No capítulo 26, no versículo 16, vimos que o coração de Uzias ficou arrogante e que ele agiu de modo infiel contra Jeová. Mas depois no capítulo 27, no versículo 2, diz que Uzias fez o que era certo aos olhos de Jeová. Isto ensina-nos que apesar dos erros que nós cometemos, Jeová vê o que temos de bom. E nós podemos imitar a Jeová por nos focarmos nas qualidades das pessoas, mesmo se elas nos ofenderem. Isso, obrigado. Irmã Inês? Em 2 das Crónicas, no capítulo 27, versículo 1 e 2, mostra que o pai de Jotão, então Uzias, ele ficou orgulhoso e desobedeceu à lei de Deus. E então Deus, ele fez com que ele tivesse lepra. E apesar da desobediência do seu pai Jotão, ele continuou a servir a Jeová. E mesmo assim, com certeza devia ter sido difícil para Jotão continuar fiel, depois do seu pai Uzias ser expulso da casa de Jeová. Então o exemplo de Jotão relembra-me que se eu tiver algum familiar ou até amigo que deixa de servir a Jeová, eu tenho de amar a Jeová e ser fiel a ele em primeiro lugar, mesmo que seja difícil de fazer isso, porque com certeza se nós confiarmos em Jeová, ele vai nos proteger e dar-nos força além do normal. Isso, obrigado. E irmã Sílvia, por favor. No capítulo 26, do versículo 17 a 19, mostra que quando os sacerdotes alertaram Uzias contra o seu ato presunçoso, ele não mudou de ideia. Se ele tivesse sido humilde, aceitado o conselho e saído do templo na mesma hora, talvez Jeová o tivesse perdoado. Pode ser também que nós talvez nos encontremos numa situação em que depois de reconsiderar um assunto se justifique mudar de ideia e até de atitude. Isso não significa que somos fracos ou indecisos, pelo contrário, indica força da nossa parte e disposição de agradar a Jeová. Isso, obrigado. Irmão Leandro? Também as tropas de Amazias foram contratados, foram pagos e foram enviados para casa sem terem que precisar de trabalhar, ou seja, receberam e não trabalharam. Mesmo assim ficaram furiosos, porque provavelmente eles queriam mais, queriam o despojo da guerra, então foram e foram tirar esse despojo por conta própria. Isso ensina-me também que se eu não estiver satisfeito com aquilo que tenho, isso nunca vai terminar, vou querer sempre mais e pode e quase certeza vai resultar em fazer más decisões, principalmente no que toca na minha amizade com Jeová. Isso, obrigado. Irmã Celine? Ainda voltando a falar de Uzias, quando ele começou a reinar, tinha 16 anos,
para nós uma idade de adolescência, mas é interessante que na Bíblia o termo adolescente não é encontrado. Porquê? Porque os jovens do povo de Deus eram integrados à vida adulta mais cedo do que é comum hoje em dia em muitas culturas. O que é que isso nos ensina? Vimos que ele foi bem sucedido enquanto ele procurou buscar o conselho de Zacarias, uma pessoa mais adulta. Tem aqui duas lições muito bonitas. Para os pais, por exemplo, porque não procurar sempre envolver os seus filhos adolescentes, procurar terem amigos adultos, não é? E os jovens adolescentes, porque não procurarem também estabelecer, dar oportunidade aos adultos para também serem seus amigos. Com certeza que vão obter muito bons conselhos e serão bem-sucedidos. Isso, é uma relação de ambas as partes. Muito bem. Irmão Henrique? Capítulo 26, versículo 19, vemos que o rei Uzias ficou enfurecido, e no 17 e 18 percebemos porquê. 81 homens, e como diz o 17, homens corajosos, sacerdotes de Jeová, aconselharam-no. Mas mesmo assim, motivado pelo seu orgulho, Uzias foi em frente e sofreu as consequências. Isto fez-me lembrar a pregação. Os territórios rodam por todos nós, e muitas vezes, vez após vez, tocamos e falamos com a mesma pessoa, mas ela não quer mudar o proceder, às vezes até pelo orgulho. E tal como Jeová não culpou estes homens corajosos, estes sacerdotes, também não nos culpa a nós. Isso, muito bem. Obrigado. Irmã Laurentina, ao fundo. Ora, 2 Crônicas 26, 1, 4 e 5 me ensina que, como Uzias buscou a orientação de Zacarias, que era mais velho, assim eu devo seguir todas as orientações e obedecer aos nossos queridos anciões, porque tudo o que eles nos dizem bem de Jeová, assim como Uzias foi fiel e as bênçãos que ele teve de Jeová lhe deu muita força. Isso também se aplica a nós, se buscarmos todas as orientações de Jeová. Assim teremos muitas bênçãos e muita coragem e força para perseverar até ao fim. Obrigado. Irmã Adriana. A sentinela de 99 de janeiro de dezembro de 99 trouxe o relato de 2 Crônicas 26, do 15 ao 21. O relato mostrou que as qualidades, quando não equilibradas com sabedoria, modéstia e humildade, podem facilmente transformar-se em pontos fracos ou desvantagens. Então, nós temos que usar a forma plena de qualquer dom que tenhamos, ao mesmo tempo controlá-lo para que continue a ser um recurso valioso. Isso, obrigado. Obrigado, irmã Adriana, e também obrigado a todos os que se prepararam para esta parte. Obrigado, irmão Diogo, e a todos os participantes que enriqueceram a nossa fé. E de seguida vamos dar oportunidade também aos irmãos que vão fazer designações na sala B, poder deslocar-se para lá, convidando também aqueles que fazem designações a poder ocupar as primeiras filas, é mais fácil depois chegarem ao palco. E vamos de seguida dar atenção ao irmão Júlio Lima, que irá ler uma porção da Bíblia. Os versículos bíblicos que vão ser lidos é segundo o livro das Crônicas, capítulo 25, os versículos 1 ao 13. Prestemos atenção. Amazias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei, e reinou durante 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jeoadã, de Jerusalém. Ele fazia o que era certo aos olhos de Jeová, mas não de pleno coração. Assim que obteve firme controle do reino, matou os servos que tinham matado o rei, seu pai. Contudo, não matou os filhos dele, pois agiu conforme está escrito na lei, no livro de Moisés, onde Jeová ordenou: os pais não devem morrer por causa dos filhos, e os filhos não devem morrer por causa dos pais. Cada um deve morrer por causa do seu próprio pecado. E Amazias reuniu os homens de Judá e organizou-os segundo as suas casas paternas, de acordo com os chefes de 1000 e os chefes de 100, para todo Judá e Benjamim. Registrou-os de 20 anos de idade para cima,
e descobriu que havia 300.000 guerreiros treinados para servir no exército, capazes de usar a lança e o escudo grande. Além disso, contratou de Israel 100.000 guerreiros valentes por 100 talentos de prata. Todavia, um homem do verdadeiro Deus veio ter com ele e disse: Ó rei, não deixe o exército de Israel ir contigo, pois Jeová não está com Israel, não está com nenhum dos efraimitas. Vá apenas o Senhor, haja e seja corajoso na batalha. Senão o verdadeiro Deus poderá fazê-lo tropeçar diante de um inimigo, pois Deus tem poder para ajudar e para fazer tropeçar. Em vista disso, Amazias disse ao homem do verdadeiro Deus: Mas, e os 100 talentos que eu dei às tropas de Israel? O homem do verdadeiro Deus respondeu: Jeová pode dar-lhe muito mais do que isso. Portanto, Amazias dispensou as tropas que tinham vindo ter com ele de Efraim, mandando-as de volta para a terra deles. No entanto, eles ficaram muito irritados com Judá e voltaram para sua terra furiosos. A seguir, Amazias encheu-se de coragem, conduziu o seu próprio exército ao Vale do Sal e matou 10.000 homens de Seir. E os homens de Judá capturaram vivo 10.000. Portanto, levaram-nos ao alto do rochedo e atiraram-nos dali abaixo. E todos eles se despedaçaram. Porém, os membros da tropa que Amazias tinha dispensado de irem com a guerra atacaram as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Mataram 3.000 pessoas e levaram muito despojo. Obrigado, irmão Júlio, pela leitura que nos ofereceste. E nós apreciamos muito as leituras que tu fazes, assim como também o progresso que tens demonstrado. Tinhas a trabalhar também um ponto de estudo, número 12, seja cordial e mostre empatia. O que não é fácil, visto que estás a fazer uma leitura que faz a descrição dos preparativos de uma guerra e, de facto, não há aqui, ou aparentemente parecia não haver aqui motivos para mostrar empatia ou cordialidade. Mas, de facto, há aqui uma fase em que há um diálogo e aí podemos demonstrar a tal empatia e cordialidade. Porque este homem do verdadeiro Deus foi um grande amigo de Amazias, foi um grande amigo dele. Por isso também tinhas aqui, por exemplo, no versículo 9, na parte final, esta oportunidade de mostrar em palavras esta amizade que ele estava ali a mostrar. O homem do verdadeiro Deus respondeu: Jeová pode dar-lhe muito mais do que isso. Quando nós damos assim um conselho a um amigo, é assim que falamos. Não é como quando estamos a descrever 300.000, vão à guerra. Então podemos fazer aqui esta distinção. Notamos que tu esforçaste por isso incentivamos-te a continuar a fazer também esse esforço. Muito obrigado. Então chegamos ao fim da primeira secção, Tesouros da Palavra de Deus. Vamos agora à secção Empenhe-se no Ministério. Vamos dar atenção ao irmão Henrique Soares e ao irmão Gustavo, que irão usar conversas sobre a Bíblia, contacto inicial. Olá, Gustavo. Muito prazer em encontrar-te em casa. Tudo bem? Olá, sim, tudo bem. Olha, esta tarde estou a falar com alguns dos meus vizinhos e tenho visto que as pessoas andam muito preocupadas e até tenho falado com eles sobre a Bíblia. Muitos acham que é um livro antigo, que é de mitos e lendas, que não acompanha o avanço tecnológico e científico. O que é que tu achas? Achas que ainda é útil para nós? O que é que achas da Bíblia? É uma boa questão, mas nunca liguei muito para a Bíblia. Por ser um livro, eu penso que foi escrito por homens. Ok, eu concordo com a tua lógica, realmente foi escrito por homens. Mas com que intuição é que eles escreveram? Olha, eu queria te mostrar este trecho da Bíblia. Eu vou ler para ti. Está aqui, olha, diz: Pois todas as coisas escritas anteriormente foram escritas para a nossa instrução, para que por meio da nossa perseverança e pelo consolo das Escrituras tivéssemos esperança. Então aqui neste trecho da Bíblia vimos que ela pode dar-nos 4 coisas, reparaste? Era a instrução, a perseverança, o consolo e a esperança. Qual destas 4 qualidades é que achas que o mundo mais precisa hoje?
Eu acho que a esperança, porque cada vez mais que eu vejo as notícias, eu perco alguma esperança no mundo. Concordo contigo, realmente, cada vez mais precisamos de esperança neste mundo. Olha, eu gostava de uma próxima vez, talvez daqui a 2 dias, na quarta-feira, por volta desta hora, mostrar-te como é que a Bíblia realmente nos pode dar esperança. Que disse, por volta desta hora, pode ser? Ok, combinado. Olha, então, até lá também gostava de deixar o cartão com o nosso site, jdou.org. Depois podes visitar, tem muitos artigos em destaque que falam de notícias atuais e até revelam uma parte da Bíblia, como é que já podemos obter esperança. Pode ser que gostes. E também tem o nosso curso bíblico, que é gratuito, mas podemos falar melhor disso na próxima vez. Tudo bem. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado. Obrigado, irmão Henrique, e também ao irmão Gustavo pela bela apresentação, que fizeram uso do contacto inicial proposto pelo Manual de Atividades e também com recurso ao vídeo que nós já vimos aqui há umas semanas. Agradecemos pelo facto de terem recuperado aquela ideia dos 4 elementos do texto bíblico de Romanos, é muito interessante. Para esta designação, o ponto número 2 de estudo era o ponto proposto para trabalhar, que é fale de forma natural. E é fundamental falarmos de modo natural para mostrar não só interesse na pessoa, se for um discurso decorado, dificilmente a pessoa vai pensar que estamos a falar para ela, não é? Falamos algo decorado para ela como falamos para outra pessoa qualquer. Então, falar de modo natural como que personaliza mais a apresentação. Mas isto não significa falar de qualquer maneira. E nós reparamos que vocês usaram o cenário de vizinhos. Portanto, é natural que já houvesse, até já se sabia o nome, não é, da pessoa, mas isso não significa falar de qualquer maneira. Não devemos confundir isso. E notou-se que houve esta preocupação, elevação no tratamento e depois a revisita também é um elemento importante. A revisita foi marcada com o recurso a uma pergunta. Muito obrigado pela vossa colaboração também. Vamos agora prestar atenção à revisita. Vamos prestar atenção à irmã Paula Araújo e à irmã Susana Tavares. Então, Susana, da última vez que conversamos, eu fiquei de mostrar uma promessa de Deus para o futuro. Sim, eu lembro-me, e até tenho pensado nisso. Realmente a humanidade precisa de uma esperança. Mas sabes que eu tenho dúvidas sobre um futuro melhor, a possibilidade de haver esse futuro, não sei. Eu compreendo esse sentimento. Há tantas coisas ruins acontecendo, né, ao nosso redor. Mas olha, eu tenho uma boa notícia. Eu acho que você vai gostar dessa promessa que Deus faz para a humanidade e para si, aqui no texto de Apocalipse, capítulo 21, os versículos 3 e o 4. Eu gostaria de ler para nós. Olha só o que diz. Então, ouvi uma voz alta do trono dizer: Vê, a tenda de Deus está com a humanidade. Ele residirá com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. E não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Então, o que achou desse texto? É um texto muito bonito. Eu nunca o tinha lido na Bíblia. Eu também acho ele especialmente bonito. E esse texto fala não apenas de uma promessa de Deus, mas sobre várias, não é? Qual dessas a Susana mais gosta? Eu acho que talvez de não haver mais morte nem dor. É assim, eu tenho fé, mas olhando para este mundo em que vivemos, não sei, tenho dúvidas. É bom falar com pessoas como Susana. É bom encontrar pessoas com fé, não é? Mas olha, é verdade que essas coisas não são uma realidade. Mas pense, por exemplo, nos humanos, na vegetação, nos animais. Ninguém diria que essas coisas não são reais hoje, mas houve uma altura em que elas não existiam. Sim, é verdade. Hoje elas existem porque Jeová as criou. Então, se Deus prometeu, essas promessas se tornarão uma realidade. Coisas como a ausência da dor, a ausência da morte, não é? Vai ser tão real como tudo que já existe à nossa volta. É interessante isso, até ouvindo assim dá-me uma certa paz, não é? Mas eu acho que precisava ler mais textos assim na Bíblia, só que para isso eu vou ter que ter ajuda, porque eu começo a ler e depois começo a não entender, não é?
perco-me um bocado. Não sei se a Paula poderia fazer isso. Claro, com certeza. Eu também precisei de ajuda e ainda preciso para entender a Bíblia. E olha, eu tenho aqui um cartão de um site, o jw.org, é o site oficial das Testemunhas de Jeová. Nele você vai encontrar vídeos, publicações baseadas na Bíblia de forma muito prática e objetiva. É uma ótima ferramenta de pesquisa, acho que você vai gostar bastante. E da próxima vez que conversarmos, nós podemos considerar mais esse ponto, sobre o que pode nos ajudar a entender a Bíblia. Olha, gostava. Então, eu vou aceder a este site e depois também podemos marcar então o horário que seja compatível para as duas. Claro, vamos sim. Está bem, obrigada. Obrigado também à irmã Paula e à irmã Susana pela excelente designação que nos apresentaram, uma sugestão que o Manual de Atividades nos propõe e que aqui foi dada vida pelas irmãs. Gostaria de salientar um aspecto muito importante, que nós devemos fazer sempre isso, que é transformar elementos negativos em algo positivo. A senhora Revisita estava um bocadinho descrente naquilo que é o mundo, não acreditava que houvesse melhoras, e a irmã Paula usou uma expressão que é muito, muito importante nós fazermos isso. Compreendo que se sinta assim, mas há uma boa notícia. Então, focou a atenção na empatia, portanto, mostrou que nós também sofremos, como as pessoas, mas que há uma esperança. E isso é muito importante para reduzir o número de informação negativa que nós passamos às pessoas e focamos-nos naquilo que é importante, que é a esperança do reino. Tinha também o ponto número 15 a trabalhar, falo com convicção. Isto não significa que se é dogmático ou que se imponha a verdade a ninguém, mas usa-se tom de voz, usa-se argumentos, palavras que mostrem convicção. Por exemplo, foi usada aqui uma pergunta muito interessante, não é? Destas promessas, qual é a que mais gosta? Puxando assim pela convicção da pessoa, não é? Porque há ali uma promessa e a pessoa já está a demonstrar algum tipo de convicção de que aquilo poderá vir a acontecer. Então estamos também a puxar cá para fora um pouco da convicção da pessoa. E até no tom da voz, quando falou do novo mundo, que vai haver ausência de dor. Então esta modulação da voz pode fazer com que demonstre forte convicção. Muito obrigado pela vossa designação. E agora vamos ao estudo bíblico. A irmã Maria Barroso, mais a irmã Lourdes Gonçalves irão ilustrar um estudo bíblico com base na lição número 10. Prestemos atenção. Bem, Dona Lourdes, como é que as reuniões das Testemunhas de Jeová podem ajudá-la? Já alguma vez pensou nisso? Pessoalmente, não, mas tenho certa curiosidade. Por isso mesmo vamos ver esta lição. Poderia ler o parágrafo introdutório e o ponto 1? Obrigada, Dona Lourdes. Então, aqui falou de algumas perguntas. Compartilha com alguma ideia destas perguntas aqui mencionadas? Sim, sobre a ansiedade, eu me sinto ansiosa, por isso eu nunca fui e tenho um pouquinho de receio. Compreendo, muita gente também já passou por isso não desanime. É algo que pode acontecer com muitas pessoas. E este estudo vai ajudar a compreender melhor este assunto e no fim vai ver que a ansiedade desaparece. Também gostaria que se focasse numa das perguntas daqui mencionadas. Porque é que são tão importantes essas reuniões? Afinal, as Testemunhas de Jeová convidam todas as pessoas, não importa a nacionalidade, é um foco, é convidar esse tipo de pessoas. Sim, é verdade, já há muito tempo que você me convida. Isso mesmo. Agora iremos para o ponto 1, que também tem aqui uma pergunta. Qual o principal objetivo das reuniões das Testemunhas de Jeová? Bom, aqui diz que na grande congregação louvarei a Jeová, ou seja, todos juntos querem adorar a Jeová, cantando e orando. Muito bem, Dona Lourdes, isso mesmo. E o amor por Jeová é mesmo isso, motiva-nos a ir às reuniões. Claro que quando estamos doentes não iremos, mas mesmo assim Jeová providenciou-nos uma ajuda. Eu recordo-me que cheguei a falar consigo, era o Zuma. Lembra-se de ter falado sobre essa plataforma?
Sim, lembro, mas sabes, Maria, as tecnologias não é o meu forte. Sim, eu compreendo. Também no início fez confusão a muitos, e falo por mim, não é? Também aquela questão liga a câmara, desliga o som, claro que custou um bocadinho, mas depois nós vamos nos aperfeiçoando. Seja pelo Zoom ou pelas reuniões, também faremos outra coisa. O ponto 2 também diz isso. Neemias 8:8. Eu gostaria que a Dona Lourdes lesse. Sim, diz: e liam em voz alta o livro A Lei do Verdadeiro Deus, explicando-a claramente e dando-lhe sentido. Assim, ajudavam o povo a entender o que estava a ser lido. Obrigada, muito bem. Então aqui consegue descobrir duas particularidades, não é? Como é que são estas reuniões e qual é o foco principal? Bem, aqui vê-se que é a Bíblia, né, o foco principal, e ali não se falam de ideias pessoais, mas apenas sobre o livro, que é o livro mais precioso que temos, né, que é a Bíblia, e também explicam claramente para todos aquilo que percebem. Isso. E no fim do versículo também diz algo bom, não é? Resulta em algo benéfico. Conseguiu entender? No meio dessas reuniões, conseguimos tirar algum... É assim, o que nós percebemos e que, sobre o que foi transmitido, e assim nós não ficamos com dúvidas. Coisas que não acontecem em outras religiões que eu já tenho ido, em outras igrejas, a gente sai de lá com mais dúvidas do que quando chegamos, né? Isso mesmo. Então, eu aconselho a ir às reuniões, caso também não perceba, que às vezes é normal, no fim também pode perguntar e qualquer pessoa a esclarece. É isso. Agora vamos ao ponto 3, e eu vou ler para si Romanos 1:11 e 12. Pois desejo muito ver-vos, para vos transmitir algum dom espiritual, a fim de que sejam firmados, ou melhor, para nos encorajarmos mutuamente, por meio da nossa fé, tanto da vossa como da minha. Então, Dona Lourdes, porquê que vai ser bom, então, conhecer outras pessoas nas reuniões? Eu entendo que lá nós vamos estar falando com pessoas, sendo encorajadas, e também vamos aumentar a nossa fé, não é? Isso mesmo. Nas reuniões vamos encontrar pessoas que realmente se importam connosco. Não importa a nacionalidade, a escolaridade, elas realmente se importam consigo. Elas querem encorajá-la, querem vê-la mesmo feliz. E por isso eu incentivava muito a Dona Lourdes a ir à reunião. Iria ver que o que eu estou a dizer realmente é verdade. Ia ver pelos seus olhos. Me tocou muito, este estudo foi muito interessante para mim. Eu vou pensar seriamente nisso e vou ter que experimentar, não é? Algum dia eu tenho que ir e vou pensar seriamente nisso, Maria. Obrigado à Irmã Maria e também à Irmã Lourdes pela designação que nos apresentaram. Então, gostaria de salientar o modo conversante como este estudo estava a ser realizado e visto que estava a ser proposto, incentivado ao estudante vir ao Salão do Reino, então mais cuidado e mais conversante deveria ser o modo, não impositivo, porque é bom que os estudantes venham à reunião para progredirem mais rapidamente, mas também é verdade que isso não deve ser uma imposição, deve ser algo voluntário. A Irmã Maria tinha a trabalhar o ponto número 3, faça perguntas, e a brochura não diz que temos que fazer muitas perguntas, precisam é de ser no local certo, na hora certa, e devem tentar fazer a pessoa raciocinar e trazer cá para fora aquilo que ela tem no íntimo. Então havia aqui a necessidade de perceber o porquê da estudante talvez ainda não ter ido ao Salão do Reino, e as perguntas serviram para isso, com base nos textos bíblicos. Então, todos nós nos queremos aperfeiçoar nesta arte, não é? Com esta nova ferramenta de podermos, com base nos versículos bíblicos, elaborar perguntas que vão ao encontro da necessidade da pessoa. Por isso agradecemos muito também a vossa designação e esta abordagem. Com esta designação chegamos à
parte final da segunda secção Empenhe-se no Ministério. Vamos agora entrar na secção Viver como Cristãos. E neste ponto da reunião convidamos os irmãos a poder entoar em pé o cântico 136 com o tema Jeová vai recompensar-te, com base em Ruth, capítulo 2, versículo 12. Jeová sabe que às vezes as perdas que nós temos afetam-nos de um modo muito especial. Pode incluir a nossa família. Por isso faz sentido nós darmos atenção ao tema A vida eterna vale qualquer sacrifício. Prestemos atenção ao irmão Alexandre Carvalho. Então, a vida eterna vale qualquer sacrifício. Eu gostaria de destacar esta palavra, qualquer. Até que ponto é que nós estamos dispostos a fazer sacrifícios pela vida eterna? Qual é o preço a pagar? Então, o Senhor Jesus dá aqui uma lista. Em Marcos, capítulo 10, versículo 29 e versículo 30, vamos ler juntos, onde o Senhor Jesus toca em pontos sensíveis da vida de qualquer ser humano. Então diz o seguinte, Jesus disse, eu garanto-vos, ninguém deixou casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa das boas novas. É interessante, fala do nosso lar, da nossa casa, o local do nosso sossego, onde podemos organizar a nossa família, os nossos projetos de vida, a nossa proteção contra o clima. Mas também fala dos campos, o nosso sustento, o nosso alimento. Até podíamos ver este versículo de uma perspectiva diferente, dos planos que um cristão pode fazer para o futuro. Planear ter casas com melhores condições, empregos melhores para termos um sustento melhor. E aí termos que abdicar talvez de uma carreira promissora neste sistema de coisas para poder servir a Jeová, poder dar mais no ministério, mas mais sensível ainda quando Jesus toca neste ponto. Irmãos, irmãs, mãe e pai. Está a falar do nosso vínculo familiar. Então a nossa mãe, que nos carregou no ventre durante 9 meses, nos protegeu, nos alimentou. O vínculo entre mãe e o filho é o elo de vinculação mais forte que existe. Então, a nossa família que nos protegeu desde crianças, nos alimentou, nos protegeu em sentido emocional, nos deu as condições para nós começarmos a explorar o meio, começarmos a desenvolver as nossas competências, dar-nos acesso à linguagem, podermos desenvolver-nos em sentido emocional. E deu-nos muito mais. Deu-nos apoio emocional, também nos deu formação para enfrentarmos os desafios da vida. Nós formamos a nossa identidade com os nossos familiares. Então, é um vínculo forte. Agora o Senhor Jesus está a dizer que podemos abdicar de tudo isso? De que forma? Poderá ser necessário, sim, mas não sem antes termos o ponto de vista equilibrado. O nosso irmão Kenneth Cook, membro do corpo governante, vem-nos explicar e trazer um exemplo, um modelo para nós sobre como devemos lidar sobre este assunto. E vem trazer o exemplo do próprio Jesus Cristo, aquele homem cujo seu coração estava com a humanidade, tem um vínculo forte com cada ser humano aqui na Terra e, sem dúvida, um vínculo forte com os seus familiares quando esteve aqui na Terra. Como é que ele reagiu? Qual foi a atitude dele? Qual era o ponto de vista equilibrado sobre abdicar e fazer sacrifícios para ter a aprovação do seu Pai e a vida eterna nos céus? Vamos ver este vídeo e depois temos aqui algumas questões para colocar aos irmãos. Por favor. Pergunta, o que é que a promessa de Jesus em Marcos 10, 29 e 30 nos motiva a fazer? Irmã Débora. Motiva-nos a manter a disposição de fazer quaisquer sacrifícios necessários, porque só assim é que nós conseguimos fazer a vontade de Jeová plenamente. Obrigado, irmã Débora, é isso. Como é que Jesus reagiu quando os seus meios irmãos não tiveram fé nele?
E o jovem Raul, queres responder, por favor? Espera só um bocadinho pelo som. Obrigado. Agora sim. Ele nunca perdeu o zelo. Jesus concentrou-se no seu serviço independente do que os outros pensassem. Muito obrigado. Ainda mais algum comentário? Irmã Filipa, aqui à frente, por favor. Também foi paciente, não desistiu deles logo à primeira e manteve a sua conduta e a história mostra que depois, mais tarde, alguns deles aceitaram o ensino de Jesus. É isso, não é? Manteve a concentração. Irmã Graça, aqui à frente, por favor. Jesus continuou íntegro porque não se preocupava com a opinião dos outros e a sua preocupação era agradar ao seu Pai Celestial. É isso, é isso. Muito bem, vamos à terceira questão e última. Do que é que nos devemos lembrar sobre os nossos parentes que não são testemunhas de Jeová? Irmã Helena. Devemos nos lembrar que devemos nos comportar de uma maneira que dê bom testemunho, não desistir deles e também não deixar de ser leal só para agradá-los. É isso. Ainda mais um comentário. Irmã Susana. O irmão também deu-nos um incentivo. Ele disse que numa família pode haver várias ovelhas, portanto isso faz-nos não desistir. E também disse que Jeová pode tocar no coração de uma pessoa porque ele conhece o íntimo de cada um. Então nunca sabemos o momento certo para Jeová. Assim como aconteceu também com os irmãos de Jesus, mesmo no fim, só depois de verem, durante a sua vida toda, não acreditaram, não é? E só mesmo ali no final, quando viram a morte e a ressurreição de Jesus, é que acreditaram. Então nós também não sabemos. O importante é não desistirmos e não perder a esperança. É isso mesmo. O nosso tempo terminou. Peço desculpa, agradecemos a todos a vossa participação. Vamos dar continuidade. Muito obrigado, irmão Alexandre, e também a todos os irmãos que participaram e, de facto, extraíram desta adoração matinal pérolas muito importantes para o nosso dia-a-dia. Vamos agora passar ao estudo bíblico de congregação. O irmão Paulo Oliveira irá dirigir a lição 46 e o irmão Henrique Soares será o leitor dos parágrafos. Alguns talvez digam, eu sei que vocês têm a verdade, mas eu não gosto muito de compromissos. Será que já pensou assim? Porquê que devemos batizar-nos? Porquê que devemos dedicar-nos ao Deus verdadeiro? Esta é a pergunta que vamos então explorar hoje. Então, para iniciarmos desde já, vamos ler os primeiros 2 parágrafos. Irmão Henrique, por favor. A decisão mais importante que podemos tomar na vida é dedicarmos a Jeová. Nós dedicamos-nos a Jeová quando, numa oração, prometemos adorá-lo somente a Ele e que a vontade dele virá em primeiro lugar na nossa vida. Depois disso, nós batizamos-nos. No batismo, mostramos às pessoas que nos dedicamos a Jeová. A decisão de se dedicar a Jeová muda a vida de uma pessoa. Mas o que motiva alguém a tomar uma decisão assim tão séria? Ponto 1. A nossa dedicação a Jeová é motivada por amor. A Bíblia diz: ama a Jeová, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente e de toda a tua força. Mostramos que amamos a Deus não só pelas nossas palavras, mas também pelas nossas ações. Por exemplo, quando um casal se ama verdadeiramente, decide casar-se. Da mesma forma, o amor que temos por Jeová motiva-nos a dedicarmos-nos a Ele e a batizarmos-nos. A primeira pergunta: o que motiva alguém a dedicar-se a Jeová? Estejam à vontade. Ora, a menina foi a primeira a pôr a mão no ar, que é a jovem Eduarda.
O amor que temos por Jeová, porque 1 João 4,19 diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Muito bem, muito bem. Vamos ouvir também ali a jovem Inês, atrás de ti, meu irmão. Obrigado. Então isso mostra que não basta dizer por palavras, mas também pelas nossas ações. E até o parágrafo dá um exemplo muito simples, que é quando um casal, eles amam-se verdadeiramente um ao outro, então eles decidem casar-se. Dessa mesma forma, se nós também amamos verdadeiramente a Jeová, também decidimos nos dedicar a Ele. É. Portanto, a Bíblia... Ainda a irmã Teresa, faz favor, aqui à frente. Vemos que o amor de Jeová por nós é tão grande que ele enviou o seu Filho como sacrifício para nos resgatar do pecado e da morte. Portanto, então o que é preciso haver para haver este casamento? Tem que haver uma coisa aqui, fundamental. Irmã Fátima. A coisa principal é o amor por Jeová. É. Sem isso não conseguimos chegar a Ele, não? Muito bem. Avancemos então para a segunda pergunta e para o segundo parágrafo, irmão Henrique, por favor. Quando você se batizar, vai passar a fazer parte da família de Jeová. Então, vai sentir de uma forma muito especial o amor que Deus tem por si e vai aproximar-se ainda mais dele. Além de ter a Jeová como pai, vai ter irmãos e irmãs em todo o mundo, pessoas que amam a Jeová e o amam a si. Mas é claro que, antes de ser batizado, precisa de fazer algumas coisas. Tem de aprender sobre Jeová, amá-lo e ter fé em Jesus, o Filho dele. Por fim, precisa de dedicar a sua vida a Jeová. Se fizer essas coisas e depois se batizar, terá a oportunidade de viver para sempre. A palavra de Deus diz: o batismo salva-vos agora. Obrigado, irmão Henrique, pela leitura. Vamos então passar à pergunta. Que bênçãos é que uma pessoa recebe de Jeová quando se batiza? Vamos ver. Irmã Ana dos Reis. Quando nos batizamos, recebemos muitas bênçãos. A primeira é que fizemos parte da família de Jeová. Vamos nos sentir mais próximos de Jeová e vamos tê-lo como um pai. Também vamos ter irmãos em todo o mundo. Exemplo disso, estamos aqui, eu vim de um outro continente e cheguei num continente bem distante e encontrei irmãos. Isso é muito bom. Isso só acontece mesmo na família de Jeová. E o mais importante é que no futuro teremos vida eterna. Muito bem. Então vamos ler Marcos 10, 29 e 30. Ora, vamos pedir aqui ao jovem Ivandro. Jesus disse: eu garanto-vos, ninguém deixou a casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campo, por minha causa e por causa das boas novas, que não receba 100 vezes mais agora, nesses tempos, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campo, com perseguições e no futuro sistema de coisas, a vida eterna. Muito bem. Então, quantas bênçãos estão aqui? Não é? Quantas ricas bênçãos estão aqui que Jeová garante quando nós nos achegamos a Ele? Não é? Por isso é que devemos ponderar muito bem e precisamos de perceber se temos esta motivação para fazermos então esta ligação a Jeová. E esta ligação significa vida eterna, como já vimos. Passando agora para o ponto 3, vamos ver então porque é que é importante que a pessoa se dedique e que seja batizado. Ponto 3, vamos ler primeiro dos Reis 18, 21, e vamos pedir um voluntário ou uma voluntária. Um voluntário ou uma voluntária. Ora, vamos tentar ouvir aqui uma voz que ainda não se tenha ouvido hoje. Irmã Alzira.
Depois Elias aproximou-se de todo o povo e disse: Até quando ficarão indecisos entre duas opiniões diferentes? Se Jeová é o verdadeiro Deus, sigam-no, mas se é Baal, sigam-no. O povo, porém, não lhe disse nenhuma palavra em resposta. Muito obrigado. Então, qual era a decisão que os israelitas tinham que tomar? Irmã Helena. Helena, aí. Isso. Então eles tinham que decidir de que lado é que estavam, não é? Se estavam do lado de Jeová ou do lado de Baal. Portanto, podia parecer uma coisa bem simples, mas na verdade era muito importante. Podia ser uma questão de vida ou de morte. Isso. No fundo, eles tinham que escolher viver ou morrer. É uma questão de... É tão simples quanto isto. Não é? Agora vamos ler Lucas 16:13. Vai ser aqui a nossa irmã Denise. Nenhum servo pode ser escravo de dois senhores, pois ou odiará a um e amará a outro, ou se apegará a um e desprezará a outro. Vocês não podem ser escravos de Deus e das riquezas. Obrigado. Percebeu-se bem. Então agora há perguntas. Alguns acham que podem adorar a Jeová e, ao mesmo tempo, outras coisas. Por que é que isso não é possível? Alguns acham. Irmão Alexandro, na segunda sala, faz favor. Porque Jeová nos deixou bem claro que se você amar um, odiará outro. Se apegar a um, desprezará a outro, né? Então, naturalmente, são coisas antagônicas. Muito bem, obrigado. Como é que mostramos a Jeová que decidimos servi-lo? Agora, como é que nós mostramos a Jeová? Irmã Graça. Dedicar a nossa vida ao Senhor Jeová neste sistema e no sistema que vai vir. Ainda, irmã Cristina. E essa decisão passa por não ser prolongada, porque a indecisão é a latra do tempo. E nestes dias estamos a falar de Israel, vivia-se um tempo em que a rainha Jezabel e o rei Acabe era o período pior em sentido espiritual. E nós estamos num período similar, por isso não podemos arrastar esta decisão. Muito bem. Para podermos decidir bem, ou para podermos ganhar o amor por Jeová, devemos meditar no amor que Ele tem por nós. Né? E como vemos nesta imagem que se segue, vemos aqui que há 4 maneiras de nós meditarmos nestas 4 coisas que Jeová nos dá: a vida, o alimento físico, o alimento espiritual, a palavra de Jeová, e o mais importante, o resgate. Vamos então ver este vídeo que o irmão Hurt vai fazer para nós e depois temos aqui também 2 perguntas com base nestes 2 textos. Vamos passar o vídeo, por favor. Agora ler o Salmo 104, 14 e 15. Vamos pedir também um voluntário para ler este texto. Voluntário, uma voluntária. Ora, temos aqui a irmã Aida, no Zoom. Faz crescer a erva para o gado, plantas para o uso da humanidade, para tirar alimento da terra, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz o rosto brilhar, e o pão que revigora o coração do homem. Obrigado, irmã Aida. Agora pedimos um outro voluntário ou voluntária para ler o texto de 1 de João 4:9, que já foi lido, mas também o 10. Para ler este texto, vamos pedir ali à jovem Kilma.
O amor consiste no seguinte: não é que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele é que nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. Obrigado. Leste o 10, mas está bem. Já tínhamos lido o 9. Vamos às perguntas. Que presentes de Jeová são mais especiais para si? Vamos começar com o irmão Valdemar. Então, como foi acabado de ler agora o Salmo 104, 14 e 15, Jeová, no seu grande amor, fez várias provisões materiais para nós, para nos manter vivos. E, em especial, conforme o 1 João capítulo 4, 9 e 10, foi a coisa mais preciosa que Jeová pôde fazer no seu grande amor, da coisa Jesus, seu querido Filho, em sacrifício como resgate por nós. Então, através desse resgate, nós temos a obrigação, o dever de servir a Jeová como ele merece. Obrigado. Vamos só ouvir aqui mais uma opinião. Irmã Maria. O que eu queria mencionar, e o que eu gosto muito, é que não que ele, o versículo 10 fala, não que nós tenhamos amado a Deus. Ele nos amou. Então, antes mesmo de muita gente nascer, Jeová já tinha providenciado o resgate, e então já nos amávamos muito antes de nós existirmos. Muito bem. De certa forma, também já respondemos à pergunta seguinte, por isso vamos passar a Deuteronômio 16, 17. Já recebeu algum presente que o deixou muito feliz? Vamos então ler. Quem vai ler? Quem vai ler? Pode ser ali o jovem Luís Henrique. A dádiva que cada um trouxer deve ser proporcional à bênção que Jeová, teu Deus, te tiver dado. Muito bem. Então, quando pensa em todos os presentes que Jeová já lhe deu, o que é que tem vontade de fazer por ele? Porque é isto que nós vamos meditar e ajuda-nos a ganhar esta motivação. Irmã Helena Ribeiro. Bem, no meu caso, né, é continuar a fazer o serviço que ele tanto quer que a gente faça, né? Como pioneira regular, que Jeová me dê essa força para... A gente não pode dar nada a Jeová, porque Jeová tem tudo, né? Mas um presente muito que a gente pode dar para ele é fazer o que ele quer, pregar. Muito bem. Obrigado, irmãos. Passando agora para o quinto ponto. Dedicar-se a Jeová traz muitas bênçãos, mas alguns acham que poderiam ser felizes alcançando fama, boas carreiras, talvez isso traga felicidade. Vamos ver então este vídeo sobre alguns que passaram por isso e depois vamos conversar também sobre estes dois pontos. Vamos passar o vídeo, por favor. Pergunta: apesar do futebol ser muito importante para Andrew, por que é que ele parou de jogar? Irmão Luís. Então, em primeiro lugar, ele viu que não sobrava tempo para nada. Além disso, também viu que não podia servir a dois senhores. Além disso, também viu que realmente ninguém se importava com ele no mundo do futebol. Era só as lesões e as desilusões. E depois ele lembrou-se da vida que tinha antes e voltou para Jeová. Muito bem. Ele tomou certamente a decisão certa. Vamos ler Filipenses 3:8. Que o irmão Moisés... Mais do que isso, considero realmente todas as coisas como perda, por causa do valor superior do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por sua causa, aceitei a perda de todas as coisas e considero-as simplesmente como lixo, para ganhar Cristo. Muito bem. Então, por que é que Paulo disse que o que ele fazia antes de ser cristão era simplesmente como lixo? Por que é que ele disse isso? Irmão António. Porque podia ter valor para o sistema judaico, para o mundo da época, mas não tinha valor nenhum para Jeová, nem o ajudaria a servir
a Jeová, seguindo Jesus. Por isso, então, ele considerou todas as suas consecuções anteriores como perda ou lixo. Muito bem. O que é que ele ganhou no lugar da carreira que abandonou? O que é que o apóstolo Paulo ganhou? Irmão Domingos. Como ele próprio falou, numa esperança celestial, portanto, de fazer parte do reino de Deus. Muito bem. Acha que a sua vida vai melhorar se decidir servir a Jeová? Porquê? Jovem Emília. Bom, essa decisão eu já tomei, né? Agora sou testemunha de Jeová. E o que vejo é que antes eu sobrevivia nesse sistema de coisas. E agora eu vivo para servir a Jeová. Muito bem. Obrigado. Muito bem. Resta-nos apenas resumir porque é que Jeová merece todo o nosso amor e adoração. Olá. Agora o Raul, que ele está ali farto de pôr a mão no ar. Porque é o nosso Criador e o único Deus verdadeiro. Muito bem. Isso. Que bênçãos é que Jeová dá aos seus servos batizados? Que bênçãos é que Jeová dá aos seus servos batizados? Jovem Beatriz. Além da oportunidade de vivermos para sempre, Jeová nos dá a oportunidade de, pelo batismo, nós nos achegarmos mais a eles e aos nossos irmãos. Muito bem. Gostaria de se dedicar a Jeová? A maior parte de nós já somos dedicados. Isto é uma pergunta que cada um terá de fazer, aquele que ainda não o fez. É bom que o faça. É bom que esta é a hora de o fazermos. Já vimos aqui muitos motivos para isso. Poderíamos arranjar muitos milhares de milhões de outros motivos. Porque Jeová é a essência de tudo. Ela é a fonte de todas as coisas. Mas, sobretudo, Ele é a fonte do amor, porque a Bíblia diz que Ele é amor. Portanto, tudo o que Ele faz é por amor. E é por amor a quem? A toda a sua criação. E principalmente a nós, humanos. Por isso, que outro motivo poderíamos nós querer para continuarmos achegados a Ele? Portanto, que cada um possa meditar nisto. Aquele que ainda não se dedicou, que pense, de facto, em fazê-lo. Aquele que já se dedicou, que pense em continuar a estar bem arraigado a Jeová. Obrigados. Muito obrigado, irmão Paulo, pelo estudo bíblico que dirigiu e também a todos os comentadores, os irmãos e irmãs que se prepararam bem. Naturalmente que vimos nesta reunião Vida e Ministério que quando Jeová vê que da nossa parte há perdas, Ele entra logo em ação para preencher e de que maneira esse vazio que foi deixado na nossa vida. E vimos que nunca deveríamos permitir que o nosso coração, se servimos a Jeová sozinhos, na família, nunca deveríamos ficar sem esperança. A ideia é que a experiência mostra que de dentro de uma família várias ovelhas podem surgir. Portanto, ficamos fortalecidos espiritualmente em continuar a confiar em Jeová. Mas, para a próxima semana, vamos continuar a considerar as belas qualidades de Jeová. E uma das formas como Jeová mostra o seu amor, o seu carinho, a sua sensibilidade, é com um grupo específico de irmãos e irmãs na congregação, a quem Jeová chamou a si próprio de Pai dos órfãos. Por isso vamos prestar bem atenção na próxima semana a como Jeová exerce muito bem esta função. E como nós também poderemos ser usados por Ele para encorajar órfãos na congregação. Vamos encerrar a nossa reunião por entoar um cântico de louvor a Jeová.
Então convidamos os que puderem a fazê-lo em pé. É o cântico número 51 com o tema Dedicamos a nossa vida a Jeová, com base em Mateus capítulo 16, versículo 24, e depois o irmão Alexandre Araújo irá representar-nos na oração final.